4 mortes no Brasil pelo coronavírus foram confirmadas hoje pelo Ministério da Saúde. Ao todo, já são 489 pessoas com a doença no país. A Baixada Santista já registra 147 casos suspeitos, com 8 municípios na região. Como os exames não chegam, ainda não há nenhum caso confirmado, o que pode mudar assim que os resultados dos testes chegarem aos hospitais. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com o repórter Carlos Lopes, que tem mais informações. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos que acompanham o Caderno Regional. Olha, Jamile, nós temos recebido nos últimos dias muitas mensagens falando de que há casos confirmados de coronavírus em hospitais da região. Porém, a informação oficial das prefeituras dá conta de que não há casos confirmados até o momento da doença aqui na região. Há vários, como você disse, casos suspeitos. Vamos agora a um balanço desses casos suspeitos. Santos é a cidade da região que tem o maior número de casos, 66, que estão sendo monitorados pela vigilância sanitária do município. Em segundo aparece Guarujá, que tem 34 suspeitos de coronavírus, do novo coronavírus. Guarujá monitora 21 casos, Bertioga 11 casos, Peruíbe tem 5 casos suspeitos do vírus, São Vicente 4, Cubatão também 4 e em Mongaguá a prefeitura informa que há 2 casos suspeitos até o momento. Em Itanhaém não há casos, portanto é a única cidade aqui da região que não há casos suspeitos do coronavírus. Lembrando que todas as amostras da região e também do estado são enviadas ao Adolfo Lutz, o laboratório referência aqui no estado de São Paulo, que faz as análises e também o diagnóstico da doença. Voltamos com você, Jamile. Obrigada, Carlos. E o infectologista Evaldo Stanislau, que atua tanto no Hospital Municipal de Cubatão quanto no Hospital das Clínicas na capital, esteve hoje em nossos estúdios e falou sobre a mudança no cenário de saúde na última semana. Segundo o médico, não há kits suficientes para testar casos confirmados no Sistema Único de Saúde, o SUS, o que leva a um número irreal da situação. Quem tem mais dinheiro, quem é classe A e B, consegue acessar os hospitais de ponta, fazer exame, ter diagnóstico. Quem não tem o mesmo acesso, o mesmo recurso, acaba nem percebendo. Os casos confirmados aumentaram. Sim. Mas os casos suspeitos aumentaram muito mais. Muito mais. Se a gente tivesse acesso a kits diagnósticos, certamente os confirmados teriam aumentado mais. Porque continua a maioria com síndrome gripal, mas os idosos e doentes crônicos, e até jovens, eventualmente, pessoas sem doença, se a gente não cuidar, vão evoluir mal. Ele explicou como ocorre a transmissão do vírus, na maior parte dos casos. Se transmite pela via aérea e a proximidade favorece isso. O vírus se transmite pelo contato com talheres, com superfícies contaminadas. E acredita que o isolamento social irá abranger ainda mais pessoas nos próximos dias. A minha percepção e de muitos colegas é de que a gente vai subir mais um degrau e que daqui a pouco a gente vai então colocar uma sociedade mais amplamente nesse isolamento social. Assim. E aí, Nathalie, qual que é a ideia de fazer esse isolamento? Não é para ir no shopping. Não é para ir na praia, não é para ir na balada, é para as pessoas desenvolverem de uma vez por toda a noção de cidadania, de que quando elas saem do convívio social, é para elas ficarem nesse período de incubação guardadas em casa, sem conviver. Porque se passar do período do isolamento social, ninguém tiver sintomas, significa que não está infectado. Não é que a gente vai extinguir a transmissão, mas a gente vai desacelerar a transmissão. E Guarujá está entre as cidades que decretaram situação de emergência por causa do coronavírus. Apesar de todos os apelos feitos pelo governo para que as pessoas fiquem em casa, as praias da cidade registraram grande movimento na tarde de hoje. Tanto que foi preciso que o prefeito fosse até a orla fazer um apelo aos banhistas. Nas faixas e mensagens do carro de som, o apelo aos banhistas gravado pelo prefeito de Guarujá. Queremos contar com você, senhores e senhoras banhistas. Evite aglomeração nas praias, por favor, para sua segurança. Acompanhado por representantes da Defesa Civil e Guarda Municipal, Walter Suman esteve nas praias das Astúrias e Pitangueiras.
O prefeito, que é médico, alertou banhistas sobre a necessidade de evitar aglomerações. Se nós não tivermos esses cuidados de isolamento social, domiciliar, essa curva do prolongamento e das consequências do coronavírus serão muito maiores ainda. E com isso, maior número de pessoas comprometidas, infectadas, maior número de óbitos poderão ocorrer. Mas a maioria decidiu permanecer neste cartão postal. Estou aqui a passeio, não posso pensar de querer voltar para minha cidade, ir embora, não, estou aqui a passeio. O prefeito não descarta uma medida mais rigorosa para evitar que as praias da cidade sejam frequentadas durante a pandemia. Existe a possibilidade de um cordão sanitário, já isso pode ser tomado, mas é uma decisão em consenso com o Ministério da Saúde, com o governo federal, governo estadual, para que a gente venha tomar. O prefeito de Guarujá também decretou situação de emergência. Com a medida, não haverá necessidade de licitação para a compra de insumos, remédios e contratação de pessoal na área da saúde. E o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros e concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje para falar das ações do governo federal contra o coronavírus. De máscara, Bolsonaro classificou como grave e preocupante a atual situação do país. O que nós buscamos é alongar o prazo daqueles que, porventura, contrairão o vírus, já que não existe vacina para tal. E o objetivo de alongar esse prazo é porque o nosso sistema de saúde não tem condições de acolher uma quantidade considerável de infectados, em especial as pessoas mais idosas ou aquelas pessoas que tenham certas deficiências. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo liberará 15 bilhões de reais em benefícios de até R$ 200 para trabalhadores informais e autônomos por 3 meses. Serão gastos de 5 bilhões por mês. Segundo ele, esses trabalhadores fazem parte do cadastro único e não recebem benefícios sociais. Nós vamos lançar, praticamente em torno do Bolsa Família também, R$ 200, são 2 cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo saiu da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar numa Caixa Econômica Federal ou no INSS. Nós vamos estender 2 ou 3 possibilidades, mais próximo ou virtualmente, né, até para evitar o contato físico. Já o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que é contra o fechamento de estradas, hipótese que chegou a ser levantada pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Esses fechamentos de estrada, presidente, que alguns governadores insinuam, nós precisamos trazer isso, essa logística, Tarcísio, ela é de interesse nacional, porque não adianta fechar tudo e faltar o frango que está pronto para chegar, porque daí você segura uma coisa e desabastece a outra. E o governador João Dória também anunciou hoje novas medidas para serem implantadas de forma gradual na Grande São Paulo. Os shopping centers e academias da região metropolitana de São Paulo devem fechar as portas até o dia 30 de abril. Não há razão para pânico, não há razão para correria, há razão para gestão e administração desta orientação do governo do Estado de São Paulo. São medidas preventivas que nós estamos adotando aqui em relação ao comércio e, neste momento, exclusivamente para shopping centers de pequeno, médio e grande porte na região metropolitana, capital e região metropolitana de São Paulo. Esta medida não se aplica aos shoppings do interior e do litoral de São Paulo, pelo menos neste momento. O governo do estado anunciou que vai ampliar a entrega de medicamentos de alto custo e a parceria com 1.000 farmácias da capital que vão participar da campanha de vacinação contra a gripe. Vai desafogar os postos de saúde de todo o estado, uma ideia até para todo o Brasil. A ideia também é adicionar a aplicação da vacina do sarampo.
então a vacina influenza e sarampo, numa programação hierarquizada que segue a decisão do Ministério da Saúde. As operadoras de telefonia vão enviar SMS com informações importantes de saúde para 15 milhões de pessoas, evitando assim as fake news. Os prefeitos de 645 municípios do estado também vão receber comunicados diários, sempre às 6 da tarde. Prefeitos e prefeitas receberão eletronicamente boletins diários de informações de ações preventivas com a intenção de permitir o acesso a prefeitos e prefeitas do interior, de pequenas, médias e grandes cidades, para ações de contenção de contágio do Covid-19. Não é possível nem razoável estabelecer reuniões presenciais com a quantidade de prefeitos na capital de São Paulo, mas virtualmente sim, isso será feito diariamente. O governo vai destinar 500 milhões de reais para conter os efeitos do coronavírus na economia. Esses recursos serão destinados sobretudo a micro e pequenas empresas. Isso será feito através do Banco do Povo, que é administrado pelo governo do Estado de São Paulo, e também pelo Banco Desenvolve São Paulo, que é o nosso Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Durante a coletiva, João Dória afirmou também que não há restrição ao acesso às praias do litoral paulista. Neste presente momento, não há nenhuma restrição. Evidentemente, restrição de acesso não significa estimular a aglomeração nas praias. Bom senso e prudência cabe a cada cidadão na defesa da sua saúde e da sua família. A polícia ainda busca parte dos foragidos que escaparam do Centro de Progressão Penitenciária, o CPP de Mongaguá, na segunda-feira. Dos 563 que fugiram, 221 já foram recapturados. Nas imagens, os presos correm em direção à saída e ainda fazem piadas. A unidade abriga apenas detentos em regime semiaberto, ou seja, presos que têm a possibilidade de sair para trabalhar ou estudar durante o dia e retornar, o que, por lei, tem direito a 5 saídas temporárias por ano. Vale lembrar que os funcionários da unidade não utilizam armas, conforme determina a lei, em relação a presídios de regime semiaberto. E as temperaturas sobem na região e o tempo continua instável. Confira a previsão. Em Santos, há 80% de chances de chover nesta quinta-feira. A máxima será de 33 e a mínima de 26 graus. O sol aparece entre nuvens no Guarujá e pancadas de chuva estão previstas para o fim da tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 26 e 33 graus. Em Cubatão, os termômetros podem marcar até 34 graus e a mínima será de 26. O tempo amanhece bom, mas pode chover a partir da tarde. São Vicente terá uma quinta-feira quente e com possibilidade de chuva no final do dia. As temperaturas giram entre 26 e 34 graus. O mesmo acontece em Praia Grande. O sol irá predominar pela manhã, mas poderá chover à tarde e à noite. Mínima de 26 graus e máxima de 34. Mongaguá também terá temperaturas entre 26 e 34 graus. O dia será parcialmente nublado e poderá chover a qualquer momento. Sabe-se que os idosos são os mais vulneráveis diante do coronavírus. Nas clínicas de idosos, medidas de proteção foram tomadas para garantir a segurança de quem pode sofrer mais com essa doença. Nesse residencial para idosos, a enfermeira nos recebe de máscara. Somos conduzidos pelo lado de fora da casa. Lavar as mãos é obrigatório e colocar máscara também. Somente a equipe de serviço pode ter contato com os idosos. Agora nós estamos em um ambiente distante do residencial para idosos. Por isso é que eu vou retirar a máscara. Quem está aqui comigo é a Cleusa, que também está de máscara até agora. A gente pode tirar para conversar, né? Ok. A Cleusa, ela é dona aqui do residencial. Eu queria te perguntar, como é que estão as visitas aos idosos? Então, em primeira instância, logo que começou a propagação das notícias, a gente fez uma prevenção de amor, eu chamei. Conversamos com os familiares e pedimos para que eles só viessem em condições perfeitas de saúde e que não tivesse tido contato com nenhuma pessoa que estivesse com algum tipo de gripe.
A dona da clínica explica que os funcionários foram instruídos a adotar medidas de segurança. Nossa nutricionista se prontificou a fazer um treinamento para lavagem das mãos, né? Então é uma coisa que a gente está conversando bastante diariamente a respeito das precauções fora da clínica também, porque como elas tomam ônibus, estão em contato externo, manter a distância, procurar não usar a mão direita, conscientizar realmente de toda a problemática da infecção que pode vir de qualquer lugar, né? Nesse outro residencial, os procedimentos são os mesmos. Nossa equipe de reportagem é recebida na área externa. Álcool gel na mão é obrigatório. Fomos autorizados a gravar os idosos bem de longe. Karen é enfermeira e dona da clínica. Ela explica que desde que surgiu o anúncio do coronavírus, as visitas estão proibidas. 2 celulares foram disponibilizados exclusivamente para videochamadas dos parentes. E é importante ressaltar que os funcionários tiveram que mudar de hábitos. É uma questão de vida, na verdade, né? Essas medidas são assim muito difíceis, essa mudança de hábito, haja vista que somos uma população muito carinhosa, precisamos de contato físico, principalmente essa população idosa, institucionalizada, mas é necessário para esse abraço poder vir depois. Karen explica que mesmo não havendo nenhum caso confirmado de coronavírus na Baixada, o momento é de tomar todas as precauções. Seus familiares poderão ver os seus idosos, os familiares assim têm contato, podem ver os idosos, têm notícia da condição de saúde desses idosos, mas sem contato físico. E é nesse momento de tensão com o Covid-19 no Brasil que a população deve se alimentar bem. A baixa imunidade é um dos fatores de risco para a contaminação do novo coronavírus. E a alimentação correta é um dos caminhos para reforçar o sistema imunológico. Mas quando eu falo alimentação correta, eu quero dizer saber o que comer e como comer. Por isso estivemos na feira com a nutricionista Giulia Ranieri. A primeira dica é dar preferência a alimentos frescos e in natura. Frutas, verduras, de preferência com casca, são extremamente importantes aí para ajudar a nossa imunidade nesse momento. E variedade é importante. Não existe uma fruta ou uma verdura que por si só faça algum milagre no nosso sistema imunológico, né? O ideal é que a gente varie isso. Então, fruta a gente preconiza de 3 a 5 porções por dia, tá? As verduras são importantes também. Então, antes do almoço, antes da janta, bater aquele pratão salada é bem importante para a imunidade. E essa história de comer mais frutas ricas em vitamina C, ajuda? Existem diversas vitaminas que ajudam o sistema imunológico. Então, a vitamina C, a vitamina D, vitamina E, vitamina A também, por exemplo. Elas são encontradas em diversas frutas. Não adianta só consumir vitamina C, até porque em excesso, como ela é uma vitamina hidrossolúvel, ela vai ser excretada na urina. A nutricionista afirma que o momento é de evitar dietas restritivas. Deve-se comer bem, alimentos crus e cozidos. Se você tiver a oportunidade de comer os dois, sensacional. A gente tem algumas vitaminas que se perdem na cocção e outras que a gente aumenta a concentração quando a salada é cozida, tá? Então o ideal é que você coma de todos os jeitos. Coloca um azeitinho por cima também, tá? Vitamina E, selênio, que vai ajudar bastante a imunidade. Muito bom. E ainda falando em boa alimentação, quem segue o veganismo como estilo de vida sabe que não se trata apenas de não comer carne, mas também de não consumir produtos de origem animal ou que tenham sido testados em animais. Esse é um mercado que não para de crescer e que proporciona uma vida saudável para quem segue esse estilo. Unidos pelo amor e pelo mesmo estilo de vida, Rosângela e Rogério estão juntos há 10 anos. Eles eram vegetarianos, mas em 2014 se tornaram veganos. O vegetarianismo é simplesmente uma dieta estrita de vegetais, tudo à base de plantas. O veganismo ele extrapola, ainda vai além. Ele, além de ter uma alimentação sem crueldade, sem violência, é muito mais uma postura política, uma atitude de vida. O casal tem um bistrô vegano em Santos que promove oficinas e prepara cardápios personalizados há 2 anos. Entre as opções, tomate recheado com ricota de tofu,
com alface e repolho. A gastronomia é muito importante porque é o método de você chegar às pessoas que não são veganos a se tornarem veganos e deixarem de matar os animais. Você pode encontrar feijoada vegana, pizza vegana, chocolate vegano, leites à base de plantas veganos diversos e hoje está muito mais acessível e não é tão caro assim quanto muita gente pensa também. Segundo o IBGE, o Brasil tem 7 milhões de veganos. São pessoas que não consomem produtos de origem animal ou que foram testados em animais, como alimentos, roupas e cosméticos. Esse é um mercado que não para de crescer em todo o mundo. 2020 é o ano dos veganos mesmo. Hoje em dia, qualquer lugar que você vá, restaurantes tradicionais, comuns, sempre tem 2, 3 opções veganas. Isso já é uma vitória para a gente, né? Mas a gente dá ênfase sempre nos pequenos produtores veganos, né? Que fazem esse trabalho diariamente com a consciência. Os Jogos da Unisanta, a maior competição universitária do estado, que aconteceria em maio, foi adiado para o mês de agosto. A decisão vai de acordo com medidas adotadas por autoridades em âmbito nacional por causa do novo coronavírus. A comissão organizadora do 37º Jogos da Unisanta vai definir a nova data e informará em breve. Um novo cronograma para inscrições e entrega de relações nominais poderá sofrer alterações de acordo com as normas e orientações dos órgãos públicos de saúde. Mais informações você também encontra no santaportal.com.br. E o Sindicato dos Estivadores suspendeu a paralisação no Porto de Santos, que começaria hoje, atendendo a um pedido do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora novamente com o repórter Carlos Lopes. Carlão. Oi, Jamile, isso mesmo. Em assembleia realizada hoje à tarde, os trabalhadores decidiram suspender a paralisação. E a Santos Port Authority, a antiga Codesp, acionou o plano de contingência do Porto de Santos, que segue as determinações da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na prevenção do risco, não apenas da Covid-19, o coronavírus, mas também de outras ameaças à saúde pública. Entre as novas medidas, a instalação de distribuidores de álcool em gel em mais de 60 pontos do Cais Santista, compra de equipamentos de proteção individual, os EPIs, específicos para quem precisar subir a bordo de navio com tripulante suspeito de estar contaminado, exercício simulado de atendimento à chegada de navio com tripulante suspeito de contaminação, determinação de home office, ou seja, o trabalho em casa para empregados que chegam do exterior, bem como suspender por tempo indeterminado, atenção, viagens a trabalho. Também foi proibido o acesso de pessoas que não trabalham no Cais de Santos, na área primária, proibidas reuniões, treinamentos, visitas técnicas e atividades não essenciais, dando preferência às telecomunicações. Portanto, são medidas para tentar evitar aí a entrada do coronavírus pelo Porto de Santos, onde diariamente circulam milhares de pessoas e chegam navios de todo o mundo e também saem daqui navios para vários lugares do mundo. Voltamos com você, Jamile. Obrigada, Carlos. E é preciso a colaboração de todos em todos os setores. E a edição de hoje fica por aqui. Envie sua sugestão ou reclamação pelo WhatsApp, pelo nosso telefone 13 982 28 8219. Você acompanha todas as notícias da região, do Brasil e do mundo pelo Santa Portal durante 24 horas. A partir de amanhã, a partir das 8 da manhã, tem a Natalina Nini no Bom Dia Cidades, com as primeiras notícias do dia. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até amanhã. Tchau.